chamar, Caleb, uma pessoa que ele é multiuso, multitarefa. Eu já vi mulher multitarefa, mas homem multitarefa eu tô curiosa, viu? Tô curiosa para ver. Samuel Massal, ele é advogado, palestrante, coach, practitioner em PNL, treinador e gestor de equipes comerciais há mais de 20 anos, é empresário, membro e presidente da comissão da OAB, membro e presidente da comissão da ABA, que é a Associação Brasileira de Advogados, e ainda tem um programa que eu estou muito curiosa para entender, que o nome desse programa, sabe qual que é? Isso é da sua conta. É da minha conta? Eu acho que é. Ou é da minha? Não sei. Não sei, ele vai explicar isso melhor pra gente. Vamos saber direito. Samuel Massal. Bem-vindo. Obrigado. É de prata. É de prata. Samuel, por favor. Beleza. A gente fica babando na banda aqui, olhando o funk da galera, groove na veia, bom demais. Parabéns, gente. Obrigado pelo convite, obrigado. Um prazer estar com vocês. E é um prazer poder bater esse papo falando sobre seguro mesmo é contra terceiros. É mais seguro você evitar o terceiro. Não estou falando de acidente, não estou falando de seguros, eu estou falando de você. Estou falando de autorresponsabilidade. E, beleza, por que autorresponsabilidade tem um fator tão importante, como a nossa palestrante falou agora há pouco? É porque quando você exercita a autorresponsabilidade, você desenvolve dentro de você a capacidade de dizer para os outros: fique tranquilo, que eu sei quando eu erro e eu sei quando eu acerto. Pessoa que é autorresponsável, ela tem a capacidade de se mapear, se conhecer, se entender e atuar dentro de um ambiente que a gente chama de ecologia. Então, a pessoa que é autorresponsável, ela também atua na ecologia das relações humanas, das relações com as coisas, inclusive com os cachorros que ela tem em casa, porque ela responde por quem ela é. Bem legal. Falando sobre autorresponsabilidade, eu me lembro da autossabotagem, que é o contraponto da autorresponsabilidade. Autossabotagem, eu costumo dizer que é a capacidade que a pessoa tem de fazer tudo dar errado com um grande sorriso. É o contrário da autorresponsabilidade. Vamos deixar a autossabotagem do lado, vamos concentrar no que a gente está falando aqui. Muito bem. Ainda sobre o tema, eu quero abordar a autorresponsabilidade dentro de alguns ambientes ecológicos. Vou abordar no ambiente familiar, vou abordar no ambiente corporativo e vou abordar dando experiência de algumas pessoas que eu conheço, umas mais velhas e outras mais novas. E aí você vai poder também observar se na sua experiência de vida a autorresponsabilidade vai te acompanhando. Conceitos fundamentais para a gente trabalhar a autorresponsabilidade. Congruência. Congruência é a capacidade de você falar o que você pensa. Então o que você pensa é o que você diz. Isso é congruência. O que acompanha a congruência é a coerência. O que eu falo, eu faço. Então, se o que eu falo, eu faço, eu sou um coerente. A combinação de congruência e coerência geram a autorresponsabilidade. Ajudam você a caminhar e ajudam outras pessoas a caminharem com você. Isso é influência. Então, a gente sabe que uma pessoa que é autorresponsável é uma pessoa que é capaz de gerar influência. Essa semana a gente ouviu falar dos 50 anos da morte de Martin Luther King. Pensa na influência que esse homem exerceu, movimentando os Estados Unidos, unidos no momento em que a briga era entre negros e brancos. Era um pastor, era evangélico, as pessoas não estavam ligadas mais em religião naquele momento, mas na figura que ele trazia e o que ele representava com aquela figura. Morreu, foi assassinado há 50 anos atrás. E até hoje o hotel onde ele foi morto é visitado e as pessoas se emocionam com aquilo ali. Reflexo de autorresponsabilidade, reflexo de congruência e coerência. Martin Luther King deixou um exemplo maravilhoso para a gente. E com isso, outras tantas pessoas que você vai se lembrar que tinham esse perfil. Talvez na sua própria família exista gente assim. Pense nos seus avós. Pense em uma pessoa antepassada sua. E que quando você fala dessa pessoa, você sente uma saudade enorme, aquilo te emociona, aquilo gera em você sentimentos
que muitas vezes você não acessa, mas quando você menciona o nome daquela pessoa, boas lembranças vêm. Você se lembra de como ela influenciou a família e de o quanto essa pessoa era capaz, por exemplo, de falar a verdade, em qualquer que fosse a circunstância. Muito bem, congruência e coerência geram a autorresponsabilidade. Exemplos que a gente tem no ambiente de ecologia. Vou contar uma história, uma linha do tempo aí, falando de uma criança. Criança, quando nasce, a primeira preocupação dos pais não é se ela respirou bem, se ela tem alguma doença ou se ela vai ter um bom atendimento do médico ali na hora. O que foi preocupação antes é qual é o carrinho de bebê que eu vou comprar para ela. É no Brasil ou é em Miami? E qual é o enxovalzinho que eu montei para o meu filho? Beleza. Enxoval bonito, bem montado, a criança vai para a escola e o pai começa a financiar, o pai e a mãe, começa a financiar brinquedos, estudo e tudo mais que a criança precisa. E ela cresce num ambiente de extrema facilidade para ganhar as coisas. Tudo é fácil, tudo é ganho, tudo chega antes da pessoa pedir muitas vezes, da criança pedir. A criança vai crescendo, passa para o ensino fundamental, passa para o ensino médio, faz inglês, faz alemão, faz um monte de línguas, vai aprendendo a acumular coisas na vida dela que são importantes, mas sem comemorar essas conquistas. Poucas comemorações. Os pais investem dinheiro, investem tempo, ocupam o tempo daquela criança com esportes, com línguas, com estudo. Estão fazendo um bem no seu entendimento? Sim. Não se esqueçam de alguns detalhes que a gente vai falar no final. Vai para o ensino médio. A competição começa a ficar violentíssima, você tem que passar num bom concurso, num bom vestibular, você tem que ter boas notas, você tem que passar no vestibular antes mesmo de terminar o ensino médio, tem Enem, tem PAS, tem não sei mais o quê, e a criança vai crescendo, carregando aquele monte de investimento e dinheiro e boas escolas. Em Brasília, a regra é que o horizonte se encerra aos 25 anos, em média. Eu tenho trabalhado com jovens e tenho trabalhado essa limitação, o horizonte curto, porque aos 25 anos, o cidadão concluiu a faculdade, provavelmente tem uma pós-graduação, passa num concurso ganhando 10 mil reais. Lembrem-se que o pai sempre financiou a vida dessa pessoa. Com 10 mil reais no bolso, compra um carro, investe no imóvel, começa a ter débitos no seu contra-cheque, desconto em folha, consegue um financiamento e passa a conquistar tudo que ele queria. Tenho casa, tenho carro, viajo para onde eu quero e onde estão as minhas relações? As relações ficaram para trás. Aos 25 anos, o horizonte ficou curto e o cidadão ou a moça não consegue imaginar o que vão fazer aos 40. Porque tudo que ele precisava fazer até os 25 ele fez, inclusive ganhar muito bem. Síndrome do horizonte curto. E as pessoas, a partir desse momento, começam a sabotar e a fugir da autorresponsabilidade. Nesse momento, as pessoas começam a se relacionar. Namoram, algumas se casam, e aí começam a entrar em frustrações, porque não aprenderam a gerar suas relações, porque as relações insistem para você reconhecer os seus erros. Mas você foi financiado a vida inteira. E aí nessa fase, você não está acostumado a trabalhar com exposição. E a exposição é uma referência da autorresponsabilidade. Pessoas autorresponsáveis têm a coragem de se expor. Não é se expor ao ridículo, mas elas costumam ser transparentes e as pessoas em volta dela costumam confiar. Estou falando de ecologia. Então pensa nesse caminho desde o nascimento até os 25 anos, o quanto a ecologia das relações está comprometida. E aí a gente começa a trabalhar com divórcio, com suicídio, com obesidade, com outras tantas coisas que vão acontecendo com as pessoas por conta desse furacão que está acontecendo dentro dela. Trabalhar a autorresponsabilidade com o coaching, com outras técnicas, ajuda a pessoa a expandir o seu horizonte. Porque ela começa a observar que ela pode dar e fazer muito mais do que achava que fez até aquele momento. Acontece que, passando da família para o ambiente corporativo, esses cidadãos e cidadãs, novos ainda, assumem cargos e funções de responsabilidade nas corporações. Muitas vezes nível de chefia, de superintendência ou de gerência, e tem uma renda altíssima e passam a gerir pessoas. Lembra que eu falei agora há pouco que no casamento começa a aparecer a crise e na relação com os filhos também começa a aparecer a crise. Agora imagina um cidadão
de 25 anos, uma pessoa de 25 anos, entre 25 e 30 anos, que teve esse contexto de poucas relações e pouca convivência com frustração, passa a gerenciar pessoas mais novas e mais velhas, com mais e com menos experiência de vida, com mais e com menos referências que ela. E isso começa a gerar crise. E no ambiente corporativo a gente ouve o seguinte: pessoas são contratadas pela competência e são demitidas por comportamento. Se na sua empresa o turnover é alto, se você tem uma saída enorme de funcionários e a desculpa ou a justificativa é estamos demitindo por falta de bom comportamento, será que não era uma boa hora de revisar de que forma você está contratando? Ou de que forma você está se relacionando com as pessoas no ambiente de trabalho? De que forma o seu negócio gera nas pessoas autorresponsabilidade? Porque se isso acontece, as pessoas tendem a produzir mais. E pessoas que produzem mais e andam em direção dos seus sonhos geram empresas que aparecem na relação das melhores empresas para trabalhar. Essas empresas costumam investir em autorresponsabilidade. Pois bem, esse é um cenário que acontece no ambiente corporativo. As pessoas confundiram juventude com juniorismo. Também é um conceito que a gente costuma trabalhar no ambiente corporativo. As empresas, em vez de investirem em rejuvenescimento ou jovialidade das pessoas mais velhas, investiram na contratação de gente nova. Necessariamente isso não é um acerto e uma garantia de bons resultados. Gente nova precisa de experiência. Compartilhar isso na ecologia dá um resultado maravilhoso. Então, quando a gente fala de autorresponsabilidade, ela envolve ecologicamente todas as pessoas. Da hora que ela nasce até a hora que ela vai gerenciar pessoas, gerir negócios. Ok, quero contar a experiência de autorresponsabilidade de duas pessoas que eu conheço. Uma dessas pessoas trabalhou no nosso escritório de advocacia. Vem de uma família de empresários, de grandes negócios, mas pediu uma oportunidade para desenvolver a advocacia. Ela tinha recém sido aprovada na OAB. Sonho dessa moça, ser delegada. Eu me lembro dela trabalhando com muita competência e investindo o tempo dela, estudando demais. Prestou concurso em várias capitais e reprovou em alguns desses concursos por muito pouco. Ela ia para a LBV e virava horas e horas e noites estudando lá fora do horário de trabalho. Disseram para ela: desiste, não vai dar certo, você já passou muito perto e já viu que isso não vai acontecer, fica na advocacia. Ela continuou insistindo no sonho dela. Até que passou num concurso da Polícia Civil, na cidade onde ela mora, na capital onde ela mora, que é em Santa Catarina. Voltou para Brasília muito feliz. Foi chamada para fazer o TAF, teste de aptidão física. Mudaram a regra do TAF, ficou mais pesado agora. E ela começou a emagrecer. Procurou emagrecer para fazer o teste. Fez o TAF, uma semana antes, aliás, de fazer o TAF, de tanto esforço que ela fez, rompeu um músculo da coxa. Você não vai conseguir, não insista, sua saúde vai ser prejudicada. Ela concentrou e foi fazer o TAF, reconhecendo que tinha exagerado na sua preparação, reconhecendo que poderia ser reprovada na aptidão física, porque não fez o treinamento do jeito que deveria ter feito. Mas ela não se enganou com isso. Ela disse para ela mesma: eu sei que eu errei, por isso eu vou dar o melhor de mim agora, para ter o melhor resultado que eu puder no exame que eu vou fazer. E ela foi para o exame, penou, passou apertada, mas foi aprovada nesse resultado. Na cidade onde ela mora, tendo saído de lá e vindo para Brasília, ela não desistiu do projeto dela e assumiu o papel que lhe cabia de se preparar, de reconhecer um erro no meio do caminho e de comemorar essa conquista. A autorresponsabilidade te convida também para comemorar cada conquista desde a hora que você nasceu. Desde o momento que o espermatozoide fecundou o óvulo, você já é um vencedor. Comemore cada conquista, por pequenininha que seja. É muito bom a gente fazer isso. Aliás, dizem que aonde a gente põe o nosso foco, a gente põe a nossa energia. O livro mais antigo que a gente conhece, que é a Bíblia, diz também que aonde você põe o seu tesouro, você põe o seu coração. Então, cuidado aonde você está concentrando toda a sua energia, cuidado com o seu foco, meça bem qual é o caminho que você vai fazer e que resultados você quer alcançar.
Esse é o exemplo dessa moça. Vou dar um exemplo rapidamente de uma outra garotinha que eu conheço. Hoje ela tem 18 anos. Quando ela nasceu, ela teve osteomielite com 8 meses de idade. Essa doença consumiu a perna esquerda dela. Em um dia que ela estava internada, os médicos disseram, olha, não tem mais jeito, ela vai morrer. Ela resistiu aos 9 meses de idade. Ela sobreviveu. E conviveu com muitas cirurgias, 25 se não me engano, com a perninha ficando atrofiada e ao mesmo tempo ela crescendo, a mãe cantava e ela resolveu que iria ser cantora. E ela parou de olhar para essa perninha dela, que tinha deficiência. Ela investiu naquilo que ela tinha maior qualidade, a sua voz. Ela participou de concursos no Raul Gil quando era mais nova, foi classificada entre os melhores no Raul Gil, cantou com grandes cantores no Brasil inteiro com essa perninha atrofiada, usando o aparelho, gravou CDs. E aos 18 anos o médico disse para ela, olha, se você não amputar a sua perna, você vai ter problemas graves de saúde, inclusive na sua bacia. E os pais deixaram a decisão nas mãos dela. Aos 18 anos, essa moça decidiu que iria amputar sua perna. Mas antes disso, ela pesquisou todos os lugares onde ela poderia fazer uma prótese. E o que ela iria fazer tão logo ela colocasse essa prótese. Ela conseguiu parceiros, ela desenvolveu negócios, ela conseguiu investimentos e tomou a decisão de amputar a perna. Ela fez isso há 60 dias atrás. A questão de menos de um mês, ela foi a São Paulo para experimentar a prótese que ela sonhava tanto. O maior sonho dela era aposentar uma marca de tênis que ela usou a vida inteira e começar a usar havaianas. Colocar havaianas no pé e ter nos 2 pés sandálias havaianas e melissas. E ela tirou fotos e postou no Instagram e fez uma festa no dia que ela colocou a prótese e colocou as sandálias. Comemorou como poucas pessoas comemorariam sair da cama e respirar o ar que respiram de manhã. Hoje, ela vive uma vida diferente. Aos 18 anos é uma moça alegre, anda ereta, continua desenvolvendo tudo o que faz, continua amando as pessoas, continua alcançando os seus projetos. Então quero deixar essas 2 histórias para encorajar você a investir em você, a olhar para dentro e se conhecer e pensar assim, o quanto eu estou dando conta de fazer o que eu gostaria de fazer. O quanto eu reconheço as minhas limitações e o quanto eu reconheço as minhas forças. O quanto eu reconheço o que me ameaça de não conseguir e o quanto essas forças que eu tenho me geram resultado para atingir objetivos. Esse é o meu convite para você. Invista em autorresponsabilidade. Seja você um jovenzinho no ensino fundamental, seja você um jovem de 25 anos gerenciando um negócio, seja você um senhor de idade, porque o Pão de Açúcar investiu alguns anos atrás em pessoas de idade na frente da loja para receber os clientes. Em qualquer tempo, a vida só termina quando você decide que ela acabou. Seja autorresponsável, invista em você e tenha os melhores resultados que você pode ter. Um abraço grande.